A sala parecia respirar junto comigo, quando aquela frase, que parecia não vir de mim, ecoou pela primeira vez. Existe uma riqueza que não se conquista com as mãos, mas com a vibração da palavra certa. Não sei se foi o silêncio posterior, ou o arrepio que percorreu meu braço esquerdo, mas algo naquele instante me deu a sensação de que eu estava prestes a atravessar uma fronteira invisível. É curioso como certos pensamentos chegam como quem bate a porta sem anunciar o motivo, mas deixam a certeza incômoda de que escondem algo maior. E foi exatamente isso que senti naquela noite. A lâmpada fraca jogava um tom âmbar sobre as paredes, como se quisesse revelar algo e ao mesmo tempo esconder o essencial. Havia ali um contraste quase cruel, a sensação de escassez no ar, e dentro da minha mente, uma promessa de abundância que parecia impossível de explicar. Enquanto mexia em papéis antigos, encontrei um bilhete esquecido, escrito com um tipo de pressa disciplinada. A palavra molda o invisível. Não reconhecia a caligrafia. Era minha? Era de alguém que queria que eu lembrasse de algo que já havia esquecido? Essa dúvida abriu um pequeno abismo dentro de mim, e o cérebro, sempre faminto por padrões, começou a procurar explicações onde nada deveria fazer sentido. Foi aí que me dei conta de que desde cedo fomos ensinados que riqueza é suor, força, desgaste. Mas e se tudo isso fosse apenas metade da história? Essa pergunta ficou presa na garganta, como se houvesse um segredo antigo, insistindo para ser decifrado. Lembrei de uma conversa distante, quase apagada pelo tempo. Uma senhora que encontrei numa livraria pequena, cheia de livros empilhados em colunas tortas, me disse algo que na época julguei estranho. Riqueza não é esforço. Esforço é resistência. Riqueza é permissão. A frase soou como um paradoxo irritante. E confesso que desejei nunca tê-la ouvido. No entanto, agora, ela retornava com força, como se carregasse um código. E cada palavra parecia revelar uma camada adicional dessa estranha teologia que mistura metafísica, filosofia e uma espécie de ciência emocional que não se ensina nas escolas. Eu tive a impressão de que, se seguisse adiante, descobriria algo que mudaria tudo, mas também pressenti que não haveria volta. Enquanto essas ideias se misturavam, um ruído súbito, talvez uma porta distante ou um objeto caindo, quebrou o ar como um alerta. Senti um calafrio, não de medo, mas de antecipação. Era como se o ambiente inteiro estivesse esperando que eu percebesse uma ligação que sempre esteve diante dos meus olhos. O contraste brutal entre o peso das minhas tentativas e a leveza quase milagrosa das poucas coisas que deram certo na minha vida. Sem esforço algum, aquilo não podia ser coincidência. E ainda assim, eu lutava contra a própria conclusão que começava a se formar. Talvez porque a cita lá significasse admitir que tudo que eu criara sobre mérito, luta e desgaste tinha uma rachadura profunda. É estranho como às vezes a mente fica em silêncio justo quando deveria falar, e fala demais quando não deveria. Naquele instante, tive a impressão de que algo menos chamemos de intuição, destino, ou apenas uma sincronicidade teimosa, menos estava me empurrando para um raciocínio que eu evitara por anos. A sensação era de caminhar por um corredor longo, iluminado apenas por velas que tremulavam, revelando trechos e ocultando outros. E quanto mais eu avançava, mais percebia que havia um ponto de ruptura se aproximando. Um ponto onde eu teria de escolher entre continuar acreditando na velha narrativa do esforço ou abrir espaço, menos ainda que com receio, para a possibilidade de que a palavra, a vibração e o pensamento têm um poder que até hoje subestimei. E talvez seja por isso que, ao lembrar de tudo, surge em mim um tipo de inquietação doce, uma expectativa quase infantil, misturada com receio adulto. Porque, se essa teologia da riqueza for verdadeira, mesmo que apenas em parte, o que isso diz sobre tudo que vivemos até aqui, sobre todas as lutas que travamos inutilmente, sobre cada vez que confundimos sofrimento com virtude? Talvez você também já tenha sentido essa estranha impressão de que algo na sua vida estava fora do lugar, como um livro que alguém moveu alguns centímetros na estante, e ainda assim, você não sabia explicar o motivo. Agora eu preciso te perguntar,
não como um orador distante, mas como alguém que também está tentando compreender esse enigma. Em que momento da sua vida você teve a sensação de que estava lutando mais do que precisava? Coloque aqui abaixo nos comentários. A verdade é que aquela sensação não passou quando a noite terminou. Pelo contrário, no dia seguinte, ao despertar, senti como se algo tivesse sido deslocado dentro de mim, não quebrado, apenas movido alguns milímetros para um lugar onde nunca esteve antes. A luz da manhã atravessava a janela com um brilho quase metálico, frio, calculado, como se quisesse me lembrar de que a realidade não se altera apenas porque decidimos enxergar diferente. E ainda assim, havia algo diferente ali, uma inquietação que pulsava devagar, como um coração que desperta de um desmaio. Caminhei pela casa tentando ignorar, mas a cada passo, percebia que a noite anterior havia aberto uma fresta, e essa fresta agora deixava entrar um vento que eu não sabia controlar. Decidi sair para caminhar, talvez buscando dispersar aquele peso tênue, mas tão presente quanto um sussurro insistente. O ar tinha cheiro de terra úmida e folhas antigas, como se o próprio ambiente observasse meus pensamentos. Enquanto eu seguia pela calçada, passei por uma cafeteria que nunca tinha notado antes. Parecia nova, porém carregava a atmosfera de algo que sempre esteve ali, esperando. A porta estava entreaberta, e havia um toque sutil de canela misturado com algo cítrico, quase imperceptível. Uma música suave tocava, mas não consegui identificar o idioma. Entrei. O espaço era pequeno, iluminado por lâmpadas levemente amareladas, que criavam sombras delicadas. Havia poucos clientes, e todos pareciam concentrados em algo: livros, cadernos. Telas menos, como se o lugar atraísse pessoas que carregavam perguntas silenciosas. Sentei-me em um canto e pedi um café simples. Quando a xícara chegou, reparei que havia uma frase escrita na borda, em letras mínimas, quase um segredo impresso. A palavra antecede o acontecimento. O choque foi sutil, quase elegante, mas profundo. Não era coincidência. Não podia ser. Minha mente tentou argumentar, racionalizar, encontrar explicações lógicas. Talvez fosse apenas uma dessas frases genéricas para inspirar clientes, mas a sensação não deixava espaço para essa interpretação. Aquilo tinha o mesmo magnetismo misterioso do bilhete encontrado na noite anterior, como se os acontecimentos estivessem se organizando para me levar a um ponto específico, um ponto onde nada seria sustentado pelo acaso. Levei a xícara aos lábios, tentando manter a calma, mas o sabor forte do café só ressaltou a vibração estranha que já dominava meu peito. Olhei pela janela, do outro lado da rua. Um homem vestindo um casaco escuro falava ao telefone. Não parecia nada extraordinário, até que por um segundo, ele ergueu o rosto e seus olhos cruzaram os meus. Não havia ameaça, nem simpatia, apenas reconhecimento. Como se ele soubesse exatamente o que eu estava descobrindo, estivesse aguardando para ver até onde eu iria. A expressão dele era indecifrável, e esse silêncio facial me perturbou mais do que qualquer gesto poderia ter feito. Tive a impressão, talvez uma ilusão criada pelo cérebro tentando preencher lacunas, de que ele articulou uma palavra sem emitir som. Uma única palavra. Não consegui entender qual era, mas a ausência dela acendeu ainda mais a pergunta. O que exatamente eu estava prestes a compreender? A música no café mudou para uma melodia mais grave, mais lenta, e isso fez com que tudo ao meu redor parecesse descer alguns tons. A sensação era de que o ambiente inteiro queria me mostrar algo, mas sem pressa, como se a verdade fosse grande demais para ser revelada de uma só vez. E aos poucos o pensamento que eu tentava afastar começou a se formar novamente. Talvez riqueza não seja sobre acúmulo, mas sobre sintonia. Não sobre empurrar o mundo, mas sobre Allen Hersey ao ponto exato onde o mundo se abre. A ideia era inquietante porque mudava o significado de tudo. Mudava, sobretudo, o que sempre entendi como esforço. E, quanto mais esse pensamento se articulava dentro de mim, mais eu percebia que minha vida inteira poderia ter sido construída sob um equívoco elegante. A garçonete se aproximou para recolher a xícara, e num gesto quase imperceptível, deslizou um pequeno cartão sob o pires. Não tinha logo, não tinha nome, apenas uma frase escrita, com uma letra firme,
quando você parar de lutar contra o rio, ele revela onde nasce. Senti o estômago retesar, porque aquela frase parecia ter sido escrita para mim, naquele exato momento. E, no entanto, não havia nada ali que indicasse que o cartão era exclusivo, pessoal ou dirigido. Era apenas um objeto, entregue por uma desconhecida, no meio de uma manhã que já carregava mistérios demais. Saí do café tentando organizar meus pensamentos, mas cada passo parecia ecoar mais do que deveria. O homem do casaco já não estava mais do outro lado da rua. Apenas o espaço vazio onde ele estivera menos. E esse vazio tinha um significado incômodo, como se algo tivesse sido removido antes que eu pudesse compreender completamente. Segui caminhando, mas a sensação de que eu estava sendo conduzido por acontecimentos que não entendia se intensificou. E, sem que eu percebesse, essa sensação se transformou em uma pergunta silenciosa, uma pergunta que ainda não tem forma, mas cuja presença já é inegável. E talvez você também tenha sentido, mesmo que por um instante na sua vida, esse estranho alinhamento de coincidências que parece querer dizer algo. Se já viveu algo assim, descreva nos comentários o que mais te marcou. Havia um detalhe que ele nunca tinha percebido, talvez porque estivesse sempre ocupado, tentando provar algum valor para um mundo que jamais lhe entregou a validação que esperava. Mas naquela madrugada, menos a mesma, em que sua respiração parecia pesar mais do que o ar, e o eco do que ouvira antes ainda permanecia grudado na pele, surgiu algo que não era som, nem pensamento, nem intuição. Era um silêncio denso, quase palpável, que se instalou como se tivesse sido convidado por uma força que observava tudo de muito longe. Esse silêncio não assustava, ele incomodava, porque obrigava a olhar para dentro. E ninguém olha para dentro sem tremer um pouco. Ele permaneceu sentado na cama, as mãos apoiadas nas coxas, observando o quarto como se tivesse sido desmontado e refeito em outra versão. As sombras estavam mais profundas, mas curiosamente mais suaves. O relógio no criado mudo parecia pulsar num ritmo que não era o dele, como se marcasse um tempo que ele até então desconhecia. E foi nesse instante que algo estranho aconteceu. Ele percebeu que não estava esperando nenhuma resposta externa. Pela primeira vez, estava ouvindo o próprio vazio, e aquele vazio dizia mais do que qualquer barulho. O curioso é que esse silêncio tinha um peso específico, uma textura que lembrava o modo como certas verdades chegam quando já não temos forças para rejeitá-las. Ele sentiu uma presença, não física, não espiritual, da forma como palpitam as crenças apressadas, mas uma presença interna, algo que se move lentamente, como uma lembrança antiga querendo voltar ao corpo. Era quase como se Florence estivesse ali, não com palavras, não com conselhos, mas com aquela sabedoria que dispensa explicação. A certeza de que a abundância não nasce no esforço, mas na vibração do que se sabe verdadeiro. Mas havia um problema, e ele percebeu isso como quem tropeça no próprio medo. Se é verdade que a palavra comanda, então tudo o que ele vinha dizendo sobre si mesmo tinha moldado exatamente a realidade que mais rejeitava. Isso caiu como um estampido no coração. Não havia ninguém a culpar, nenhuma vida injusta, nenhum azar hereditário. Apenas palavras ditas sem consciência, menos, e elas tinham obedecido. Ele se levantou devagar, como se cada músculo reconhecesse um novo tipo de autoridade crescendo dentro dele. Caminhou até a janela. A cidade lá fora parecia suspensa, num estado intermediário, sem pleno movimento, sem plena quietude, apenas existindo. Ele encostou a mão no vidro gelado e percebeu que aquele silêncio não era ausência, era convocação, era aviso, era porta aberta. Mas porta aberta para quê? Algo dentro dele respondeu antes mesmo de formular a pergunta. Uma sensação rápida, quase elétrica, atravessou seu peito, como se algo estivesse prestes a ser revelado. Não algo pequeno, não algo sutil,
mas algo capaz de redesenhar tudo o que ele entendia sobre destino, riqueza, poder e propósito. Ele sentiu que estava a um passo de compreender o que ninguém nunca lhe disse. A diferença entre quem comanda e quem implora não está no mundo, está na vibração da palavra que nasce dentro da noite. E foi exatamente aí, no instante em que ele tocou o vidro pela terceira vez, que percebeu algo do lado de fora, algo que não deveria estar ali, algo que contrariava a lógica cotidiana e que parecia observar sua mudança. Como se esperasse esse momento há muito tempo. O que exatamente ele viu, isso ainda não pode ser dito. Não, mas a pergunta fica no ar, respirando junto com ele. Se a palavra realmente cria, então, o que é que está começando a tomar forma naquele exato segundo? Havia um detalhe que ele nunca tinha percebido. Talvez porque estivesse sempre ocupado, tentando provar algum valor para um mundo que jamais lhe entregou a validação que esperava. Mas naquela madrugada, menos a mesma, em que sua respiração parecia pesar mais do que o ar, e o eco do que ouvira antes ainda permanecia grudado na pele, surgiu algo que não era som, nem pensamento, nem intuição. Era um silêncio denso, quase palpável, que se instalou como se tivesse sido convidado por uma força que observava tudo de muito longe. Esse silêncio não assustava, ele incomodava, porque obrigava a olhar para dentro. E ninguém olha para dentro sem tremer um pouco. Ele permaneceu sentado na cama, as mãos apoiadas nas coxas, observando o quarto como se tivesse sido desmontado e refeito em outra versão. As sombras estavam mais profundas, mas curiosamente mais suaves. O relógio no criado mudo parecia pulsar num ritmo que não era o dele, como se marcasse um tempo que ele até então desconhecia. E foi nesse instante que algo estranho aconteceu. Ele percebeu que não estava esperando nenhuma resposta externa. Pela primeira vez, estava ouvindo o próprio vazio, e aquele vazio dizia mais do que qualquer barulho. O curioso é que esse silêncio tinha um peso específico, uma textura que lembrava o modo como certas verdades chegam quando já não temos forças para rejeitá-las. Ele sentiu uma presença, não física, não espiritual, da forma como palpitam as crenças apressadas, mas uma presença interna, algo que se move lentamente, como uma lembrança antiga querendo voltar ao corpo. Era quase como se Florence estivesse ali, não com palavras, não com conselhos, mas com aquela sabedoria que dispensa explicação. A certeza de que a abundância não nasce no esforço, mas na vibração do que se sabe verdadeiro. Mas havia um problema, e ele percebeu isso como quem tropeça no próprio medo. Se é verdade que a palavra comanda, então tudo o que ele vinha dizendo sobre si mesmo tinha moldado exatamente a realidade que mais rejeitava. Isso caiu como um estampido no coração. Não havia ninguém a culpar, nenhuma vida injusta, nenhum azar hereditário. Apenas palavras ditas sem consciência, menos, e elas tinham obedecido. Ele se levantou devagar, como se cada músculo reconhecesse um novo tipo de autoridade crescendo dentro dele. Caminhou até a janela. A cidade lá fora parecia suspensa, num estado intermediário, sem pleno movimento, sem plena quietude, apenas existindo. Ele encostou a mão no vidro gelado e percebeu que aquele silêncio não era ausência, era convocação, era aviso, era porta aberta. Mas porta aberta para quê? Algo dentro dele respondeu antes mesmo de formular a pergunta. Uma sensação rápida, quase elétrica, atravessou seu peito, como se algo estivesse prestes a ser revelado. Não algo pequeno, não algo sutil, mas algo capaz de redesenhar tudo o que ele entendia sobre destino, riqueza, poder e propósito. Ele sentiu que estava a um passo de compreender o que ninguém nunca lhe disse. A diferença entre quem comanda e quem implora não está no mundo, está na vibração da palavra que nasce dentro da noite. E foi exatamente aí, no instante em que ele tocou o vidro pela terceira vez,
que percebeu algo do lado de fora, algo que não deveria estar ali, algo que contrariava a lógica cotidiana e que parecia observar sua mudança. Como se esperasse esse momento há muito tempo. O que exatamente ele viu, isso ainda não pode ser dito. Não, mas a pergunta fica no ar, respirando junto com ele. Se a palavra realmente cria, então, o que é que está começando a tomar forma naquele exato segundo?